Hoje o Comprecar TV traz um interessante comparativo. Esses dois aqui são os campeões de venda no mercado brasileiro. Com a chegada de Polo e Argo, toda a mídia foi focada nas novidades. Mas não podemos esquecer que esses carros ainda são os grandes pesos pesados em venda na categoria de hatchbacks compactos. Esse aqui, o Onix, obviamente, é o carro mais vendido no mercado brasileiro. Essa versão, entretanto, é a topo de linha, LTZ. Ainda que não seja mais vendida, é uma versão bastante equipada e interessante, inclusive com câmbio automático de 6 marchas. E aqui do outro lado a gente tem o HB20. Ainda que não seja o mais vendido, está entre os 5 mais vendidos do mercado brasileiro. Também trazemos a versão Premium, a topo de linha, equipada também com câmbio automático de 6 marchas. E nesse vídeo, o nosso objetivo vai ser mostrar para vocês os motivos pelo qual ainda vale a pena considerar a compra desses carros, mesmo com a chegada de uma série de novidades nesse segmento. Ainda que sejam versões topo de linha, a principal diferença entre os dois carros está justamente na motorização. Vamos começar aqui pelo Chevrolet Onix. Ele vem equipado com motor 1.4 litros, 8 válvulas, que a Chevrolet chama de SPE4. Essa sigla significa Smart Performance Economy e o /4, indicação dos 4 cilindros. O motor em si é bastante eficiente. A potência máxima é de 106 cavalos no etanol e 98 na gasolina. O torque varia de 12,9 kgfm na gasolina até 13,9 kgfm, atingidos a 4.800 rotações. O porém desse motor é que ele ainda vem equipado com o tanquinho de gasolina para partida quando você está com 100% etanol. E isso às vezes acaba sendo um inconveniente. A receita no HB20, porém, é diferente. Temos aqui um motor 1.6, 16 válvulas, que a Hyundai chama família Gama. Esse motor tem potência máxima de 122 cavalos na gasolina, subindo até 128 cavalos no etanol. O torque também é um pouco maior, vai de 16 a 16,5 kgfm. Outro detalhe interessante é que esse motor não possui o tanquinho de gasolina auxiliar para partida. Um sistema de pré-aquecimento aquece o combustível quando está com 100% etanol para partidas seguras. Aqui na frente do carro temos mais algumas diferenças. Vamos começar aqui pelo Onix. Essa versão LTZ, ela traz a guia iluminada em LED. Então, toda essa extensão aqui se acende em branco quando você está com a lanterna acesa. Outro detalhe é que o carro usa faróis com refletores parabólicos convencionais, como vocês podem ver, tanto no farol baixo quanto no farol auxiliar dianteiro. No HB20 a receita é bastante diferente. No caso aqui, nesta versão topo de linha, nós temos esse farol tipo canhão. Então, em vez do refletor parabólico, ele tem um sistema de lente que faz a projeção da luz. E isso vale inclusive para o farol auxiliar dianteiro, que também usa o sistema de lente. A vantagem do sistema de lente é uma iluminação mais homogênea e um conjunto de farol menor. Outro detalhe também é a guia de LED. Como vocês podem ver aqui, ela se acende quando está na posição de lanterna. Agora, cabe destacar que ambos os modelos não possuem o Daytime Running Light, aquele sistema que quando você liga o motor, dispensa que você use o farol ligado na estrada. Assim, os dois modelos você precisa ligar o farol na estrada para não tomar multas. Ainda notamos algumas diferenças por fora aqui dos dois carros. No caso do Onix, a gente tem aqui uma palheta totalmente em borracha, porém ela não tem um sistema aerodinâmico. No Onix, a antena do rádio fica aqui na frente. Já no HB20 a gente vê soluções um pouquinho diferentes. No caso das palhetas, elas trazem aqui o sistema aerodinâmico, que ajuda, no caso do carro estar em velocidade, uma melhor limpeza. A antena também fica aqui na parte de trás. E outro detalhe que a gente percebe no HB20 é o repetidor de seta no espelho lateral. Outra diferença são rodas e pneus. Ainda que seja a versão Premium, aqui nós temos uma roda de liga leve mais simples. O pneu tem medida 185, perfil 60, aro 15. No Onix, a solução é um pouquinho diferente.
já notamos uma roda um pouco mais caprichada. No caso aqui ela tem um sistema de diamantação. A medida do pneu também tem uma pequena diferença. Ainda que nós tenhamos um pneu 185, o perfil é 65, portanto um pouquinho maior. O raio é 15. E isso a gente nota uma pequena diferença na hora de dirigir o carro, tendo um pouquinho mais de conforto para o Onix. Mas os carros possuem algumas semelhanças. Ambos trazem sistema de freio bastante parecido, discos dianteiros com tambor na traseira. Quando olhamos por trás, à exceção do design, notamos bastante coisas semelhantes. Ambos os modelos trazem sensores de estacionamento no para-choque traseiro. Outra semelhança é a presença do limpador de para-brisa com o desembaçador. Até mesmo o brake light é montado na mesma posição, nesses defletores de ar que acompanham o desenho do teto dos veículos. Observando os carros de lado, temos informações bem interessantes. No caso do HB20, nós temos um entre-eixo de 2,500 milímetros, ou seja, 2,5 metros cravado. No Onix, a medida é um pouco maior. Estamos falando de 2,528 milímetros, ou seja, quase 2,53 metros. Então nós temos 3 centímetros a mais no entre-eixos. E isso é muito importante, pois entre-eixos é uma medida que define, entre outras coisas, o espaço interno. Mas outra coisa que a gente também chama atenção nos dois carros é aqui na frente, no bico dos carros. A gente vê nitidamente que o Onix é mais alto. Nós não temos a medida oficial da altura em relação ao solo, mas fica claro que o Onix vai ser melhor em lombadas, valetas e buracos. E isso também se reflete em toda a extensão da parte de baixo do carro, pois o Onix também é mais alto. Não podemos esquecer que o perfil do pneu também fica um pouquinho mais alto. E tudo isso acaba ajudando na hora de atravessar lombadas, valetas e buracos e outros tipos de obstáculos. Outro ponto muito importante nesses carros compactos é o espaço do porta-malas. Vamos começar aqui pelo HB20. A chave não possui um botão de abertura direta, então você precisa destrancar o carro e através de uma maçaneta aqui abaixo da tampa você tem acesso ao compartimento do porta-malas. Aliás, aqui nós temos 300 litros declarado pela montadora, o que faz bastante sentido. Também podemos destacar aqui a presença da luz de iluminação, o que é bastante útil em locais escuros. Porém, temos alguns pênaltis. Como vocês podem ver, isso aqui é o macaco. E ele não está jogado aqui. Inicialmente pensamos isso, mas quando a gente vê que tem um velcro aqui na parte de baixo, realmente a Hyundai adotou essa solução para o armazenamento do macaco, o que não é muito útil, porque ele pega espaço que a gente poderia utilizar com outras coisas. E a nossa dúvida é, por que colocaram o macaco aí, se olhando aqui embaixo nós temos o step e poderíamos usar o espaço do meio do step, de repente com adaptador de isopor ou outro material para guardar o macaco. Então esse é um pênalti considerável. Ainda assim, em favor do HB20, a gente tem o fato dele ter um step perfeitamente utilizável. É um pneu normal, ainda que não seja igual ao pneu de rodagem, pois é um pneu 175/70 raio 14. De qualquer forma, é um pneu que você consegue utilizar normalmente sem nenhuma restrição de velocidade máxima. No Onix a receita é um pouquinho diferente, pois a chave tem um botão para você abrir a tampa do porta-malas e inclusive um botão lá dentro do carro. Então apertando aqui temos acesso à abertura do porta-malas. O espaço declarado são 280 litros e a gente vê nitidamente que o espaço aqui é menor. Um pênalti desse porta-mala é a falta de iluminação. Nós não temos uma luz para iluminá-lo em locais escuros. E espaço para colocar luz até tinha, mas parece que a GM economizou um pouco nisso. Além disso, o que a gente pode observar aqui é uma melhor organização das ferramentas. Como vocês podem ver, temos aqui esse isopor que serve para organizar o macaco, ferramentas e até mesmo o triângulo. Mas abaixo desse isopor temos um daqueles steps fininhos, que tem a velocidade máxima limitada em 80 km por hora. Sendo assim, se você precisar do pneu reserva, você vai ter o inconveniente de uma velocidade máxima e não vai poder rodar com ele por muito tempo. Espaço interno também é outra questão muito importante num hatchback compacto. Afinal, quem não pode investir num carro maior precisa do espaço justamente de forma bastante utilizável. Assim, nós vamos começar analisando aqui o HB20. Para isso, colocamos o banco
dianteiro aqui numa posição confortável para um motorista de 1,80 m. Vamos ver como fica a situação aqui no banco traseiro. De cara a gente já destaca que o carro só possui 2 encostos de cabeça no banco traseiro. Já deixamos esse aqui levantado justamente para poder fazer o teste do espaço. Vamos sentar aqui no banco traseiro do HB20. Bom, primeira coisa que a gente já nota aqui é pouco espaço para as pernas. Como vocês podem ver, os joelhos praticamente ficam encostados no banco dianteiro. Também observamos aqui que a perna ela não encosta completamente no assento e falta pouco espaço para você movimentar os pés. Sendo assim, a gente não consegue encontrar um espaço muito ideal aqui na parte traseira do HB20. O passageiro traseiro, porém, ainda conta com alguns porta-objetos. A própria maçaneta pode servir como um porta-objeto e você ainda tem aqui na porta espaço também para guardar mais algumas coisas. No Chevrolet Onix, a mesma situação. Ajustamos o banco para um motorista de 1,78 m. Vamos analisar a parte traseira do veículo. Também ressaltamos que só temos 2 encostos de cabeça aqui nesse banco. Já deixamos inclusive esse aqui na posição certa para se sentar. Vamos ver como é que é o espaço aqui no Onix. Primeira coisa que a gente nota é o melhor espaço para pernas. Temos mais de 1 palmo de diferença entre o joelho e o encosto do banco. Aliás, não podemos esquecer de destacar que a GM foi muito inteligente em desenhar um encosto de banco mais para frente. Então ele é arqueado de forma a melhorar o espaço. E isso realmente é muito bom, pois você tem condição de mexer as pernas. Ainda que as pernas também não encostem completamente no banco, a gente percebe um espaço melhor no Onix, inclusive para a movimentação dos pés. O porém é que o Onix só tem esse porta-objetos aqui para quem vai no banco traseiro, porque nas portas não existe espaço para você acomodar, a não ser que você use o puxador da porta como um pequeno porta-objetos. Mas certamente o conforto na parte traseira do Onix é muito melhor que no HB20. Agora vamos ver como é a ergonomia e versatilidade para quem vai no banco da frente. Começando aqui no HB20. Primeira coisa que a gente destaca é que o volante do HB20 possui regulagem de altura e profundidade. Outro detalhe também que chamou a atenção da gente foi a forma da regulagem de altura do banco. Se vocês observarem, o banco ele não sobe por inteiro, ele tem um sistema que inclina a parte dianteira do banco. Então isso aqui dificulta um pouco achar a melhor posição, uma vez que a parte traseira do banco não sobe. A título de porta-objetos, o HB20 parece ser bem servido. Temos 2 porta-copos aqui no console central, mais esse outro porta-objetos que serve para carteiras, recibos de pedágios e moedas, e ainda este outro porta-objetos aqui na frente, que tem inclusive a porta USB, a entrada auxiliar da central multimídia e uma tomada 12 volts. Detalhe que a gente tem uma tampinha aqui, que a gente pode fechar e assim ocultar os objetos que estão colocados aí quando o carro é parado na rua. A gente também destaca que aqui na porta você tem um bom espaço. Aliás, este aqui serve para você colocar uma garrafa. Tem até um aviso para você não colocar copos, até porque o copo não pode ser fechado adequadamente. Mas uma garrafa de 500, 600 ml vai funcionar muito bem e ainda espaço aqui para carteiras, porta-óculos e outras coisas. Até mesmo o puxador de portas pode ser usado como um pequeno porta-objetos. Sendo assim, a gente vê bastante praticidade no HB20, à exceção do banco que não tem uma regulagem de altura real. E no Chevrolet Onix, como fica a situação? Primeira coisa que a gente destaca é justamente a regulagem de altura do banco. No caso aqui nós temos uma regulagem real, ele sobe o banco por inteiro, como vocês podem ver. E isso com certeza ajuda bastante no processo de achar a melhor posição ao dirigir. Porém, o pênalti aqui fica com o volante, que só tem regulagem de altura, não possui regulagem de profundidade. E isso acaba incomodando um pouco. A título de porta-objetos, o Onix é muito bem servido. Então a gente tem aqui no console central, como vocês podem ver, soluções bastante parecidas ao do HB20. 2 porta-garrafas ou porta-copos. Este outro porta-objetos aqui que também serve para moedas e pequenos volumes.
E temos também este outro aqui na frente. Este não tem tampa, mas também traz ali a tomada 12 volts, entrada USB e a entrada auxiliar. Agora, o que eu gostaria de destacar aqui no Onix são duas coisas que só o Onix tem. Vocês podem ver aqui ao lado da central multimídia 2 espaços. E esses espaços são muito bons para você colocar, por exemplo, smartphones. É bastante prático colocando os smartphones ali. Outro detalhe também que eu gostaria de destacar é a forma inteligente como a GM colocou o seu porta-luva. Ele abre para cima e desta forma ele não vai bater no joelho de quem está aqui na frente. Então, independente da pessoa ser grande, pequena, alta, ela sempre vai conseguir abrir o porta-luvas. E olha que desenho bem feito do porta-luvas. Ele é fundo e o manual do carro fica praticamente acomodado ali na parte superior, numa mini prateleira. Sendo assim, a gente consegue ver que a título de soluções de organização interna, certamente o Onix é mais vantajoso do que, por exemplo, o HB20. Agora o que a gente vai fazer aqui é dar aquela tradicional volta com o HB20 para ver como é que é o comportamento do carro. Primeiramente, vamos dar a partida aqui no modelo. O carro que é automático. Ar-condicionado também é automático, que é bastante útil para o conforto. Já fiz aqui o ajuste do volante, que tem altura e profundidade. Isso aqui é muito bom para você conseguir uma posição realmente ideal. Detalhe interessante que eu estou com o banco todo para baixo na regulagem de altura. Ainda assim você tem uma sensação de estar mais projetado no HB20, o que é muito interessante, principalmente para o público feminino que procura bastante isso. Então vamos lá, colocar aqui no drive e vamos dar uma volta com o carro. Primeiramente a gente vai num circuito mais urbano para a gente testar aí a suavidade do modelo, passagens em lombadas e até mesmo isolamento acústico. O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora já passagem em tachões. Vamos ver como é que o carro se comporta. Bom, a gente nota que a suspensão é bastante forte, bastante precisa e, aliás, ela é até mais durinha, por assim dizer. O isolamento acústico é razoável, a gente sente um pouco entrar o ruído da parte externa do carro, mas nada muito grave. Agora vamos fazer um teste aqui na lombada, vou passar na lombada a 40 por hora. Sentimos que a frente do carro raspou. Aliás, esse é um probleminha que o HB20 tem. Ele é um pouquinho mais baixo na frente, então você precisa tomar um certo cuidado em lombadas, passar aí nessas velocidades mais módicas aí de 20 por hora para você não ter nenhum problema. Um detalhe que muita gente critica no HB20 é o fato dele ainda utilizar direção com assistência hidráulica. Ela não é elétrica como muitos carros e isso tem alguns problemas. O primeiro deles é que a direção hidráulica, obviamente, consome mais combustível, uma vez que ela usa a força do motor para fazer o sistema de assistência. E também ela não é tão precisa em baixa velocidade, porque quando você está em baixa velocidade até com giro muito baixo, você tem menos força do motor, consequentemente ela tem menor atuação porque o giro do motor está baixo e ela precisa justamente aí dessa situação mecânica para poder atuar. Então aí fica um pênaltizinho do HB20 que obviamente a Hyundai já poderia ter pensado aí numa direção com assistência elétrica, tanto para consumo quanto para melhor dirigibilidade. Detalhe interessante é o fato do HB20 ele ser um carro 16 válvulas, né? Então vem aquela história de que o carro 16 válvulas não tem muita força em baixa e que ele é um pouquinho mais lento em baixa para fazer o desenvolvimento e ele se comporta melhor em alta. A gente não nota tanto isso no HB20, a gente percebe uma resposta interessante. Afinal de contas, o câmbio automático de 6 marchas também ajuda bastante nisso, né? Afinal de contas, 6 marchas é uma situação de um escalonamento bastante adequado para você conseguir aproveitar bem a desenvoltura do motor e criar um conjunto relativamente harmonioso entre motor e câmbio. De forma geral, o HB20 agrada. Não tem nada que seja assim um ponto que decepcione muito. Você aqui ao volante você tem uma boa ergonomia, né? Então você tem os comandos relativamente fáceis aqui no volante, bem nítidos para você ver. O acesso à central multimídia e os botões do ar-condicionado também é bem simples.
O painel é muito claro e objetivo nas funções, aliás, até mesmo a grafia agrada bastante, com os tons de branco e azul, os ponteiros em vermelho, então você consegue aí ter uma boa leitura. A única coisa que a gente acredita que poderia ser um pouquinho melhor no HB20 é esse botãozinho aqui do computador de bordo, que fica aqui no painel. Eles poderiam ter pensado em colocar esse botão talvez no volante, como existe em outros carros, ou até mesmo aqui nas hastes do para-brisa ou do farol, um botãozinho para você apertar, porque aqui você tem que realmente esticar a mão para você conseguir fazer o acionamento. Não é nada que seja assim muito ruim, mas do ponto de vista de ergonomia daria para fazer de uma forma um pouquinho mais fácil. No geral, o carro é bastante legal e muito agradável em baixa velocidade, em circuito urbano, e você não vai sentir muita dificuldade, à exceção das lombadas, que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a frente é um pouco baixa considerando a média da categoria. Agora o que eu vou fazer é pegar aqui um circuito mais rodoviário para a gente ver como é que o carro se comporta na estrada. Aliás, esse é um ponto onde o HB20 historicamente vai muito bem. Afinal de contas, motor 1.6, 16 válvulas, 128 cavalos, durante muito tempo foi o mais potente da categoria. A situação só mudou mesmo com a chegada aí de Polo e Argo, que obviamente vieram com motores mais potentes. Mas quando a gente olha para o resto da categoria, ainda assim, nos dias de hoje, o HB20 continua tendo um motor bastante interessante no que diz respeito a desempenho. E óbvio, o câmbio automático de 6 marchas também é outro ponto que ajuda e encanta bastante. Afinal de contas, sempre, quanto mais marchas você tem, é sempre melhor para você conseguir andar melhor e economizar mais combustível. Bom, primeiramente já chegamos aqui a 100 km por hora, rodovia que nós estamos, a velocidade máxima permitida é 120. A 100 por hora, a gente já percebe aqui que você tem uma boa rotação de motor. Então nós estamos em sexta marcha, a gente pode conferir isso trazendo a alavanca aqui para a esquerda e vendo ali no painel número 6. A gente tem aqui 2.100 rotações. Eu vou subir até 120, que é inclusive a velocidade regulamentada, e a gente já nota aqui que na rápida pisada que a gente dá no acelerador, o carro já desceu para a quinta marcha, para você conseguir ter um pouquinho mais de resposta. E na hora que você tira o pé do acelerador, ele já vai rapidamente para a sexta. Isso tudo para diminuir ruído e vibração do carro e até mesmo economizar combustível. A 120 por hora, o giro já é um pouquinho mais elevado. Ele passa em um pouco de 2,5. E a gente já percebe o ruído interno entrando um pouco mais aqui no carro. Mas, de novo, nada que seja assim muito passível de uma crítica ferrenha. Dentro dessa categoria de carro é bastante razoável que os modelos obviamente não sejam tão primorosos em isolamento acústico. Destacamos também que aqui na estrada a gente percebe a suspensão mais firme do HB20. Aliás, isso é uma característica dele, suspensão que tende aí a um ponto de mais esportividade. Ainda assim, a gente percebe aí um veículo bastante disposto nas acelerações e até mesmo nas retomadas de velocidade, até podendo dizer até que nós temos aí um certo grau de elogio ao carro, considerando toda a categoria em que o HB20 vem inserido de hatchbacks compactos. Agora é a vez de a gente dar uma volta aqui com o Chevrolet Onix, ver como é que o carro se comporta. Vamos começar num circuito urbano e depois vamos passar para a rodovia. Primeiramente, destaco aqui que a regulagem de altura real do banco é muito boa para você encontrar uma posição confortável. Aliás, o Onix, assim como o HB20, também tem a sensação de ter uma posição mais alta, o que é bastante confortável e agrada muito aí o público feminino. O senão do Onix é a falta de regulagem de profundidade do volante. Ele tem somente a regulagem de altura. Então isso obriga você a ficar um pouco mais perto do volante e às vezes o pé esquerdo ele fica numa posição um pouquinho desconfortável, porque você não tem ali um piso, né? um suporte para colocar o pé, e também a questão do carro ser um pouquinho menor. Fora isso, a posição é até relativamente agradável. Vamos dar a partida aqui no carro.
carro também que tem a transmissão automática. Detalhe interessante que esse carro aqui tem o comando sequencial das marchas no pomo da alavanca de câmbio. Então para isso tem que colocar a alavanca na posição manual e usar os botõezinhos. Vou mostrar isso aqui na estrada funcionando. Importante destacar que o Onix já traz direção com assistência elétrica. Então isso é muito bom para deixar a direção mais leve. Como a gente fez com o HB20, eu já vou passar direto aqui nos tachões para ver como é que é a suspensão do carro. Bom, o que a gente percebe? Quando a gente compara com o HB20, a gente percebe que o Onix ele tem uma suspensão mais macia e ela consegue encarar melhor esses obstáculos. Não podemos esquecer que o pneu, que tem um perfil também um pouco mais alto do que o HB20, também é melhor para absorver esse tipo de coisa. Agora, no que diz respeito às lombadas, o Onix também se sai melhor. Isso porque ele é um pouco mais alto, a gente percebe bem isso olhando o carro do lado de fora. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou passar na lombada aqui com um pouco mais de velocidade, a 40 por hora. O carro raspa, mas ele raspa pouco na lombada. Não é tanto quanto o que acontece com o HB20 no caso. Então assim, o Onix consegue ser um carro mais real para o dia a dia brasileiro, que obviamente a gente sabe que a gente tem que enfrentar muitos obstáculos, como buracos, valetas, lombadas, e o fato dele ser um pouco mais alto, a suspensão um pouco mais macia e também o pneu ter um perfil mais alto, tudo isso acaba ajudando na hora de enfrentar os obstáculos. Detalhe também que a gente não pode deixar de esquecer é que o motor 1.4 do Onix, ainda que não seja um exemplo de potência para o caso de estrada, ele vai muito bem no circuito urbano. Aliás, o entrosamento desse motor com o câmbio automático de 6 marchas é bastante interessante. O carro anda com muita suavidade dentro de cidade, desses locais onde você não consegue desenvolver muita velocidade. Aliás, nessas situações, você não vai sentir falta nenhuma ou qualquer de um pouco mais de potência. O motor é mais do que suficiente para agradar e atender as necessidades. Vamos passar num sonorizador aqui para ter uma ideia do isolamento acústico. Esse também é outro ponto que é bem interessante. Como eu já disse, a suspensão está bem desenhada e bem preparada para situações de Brasil. Com isso, a resistência dela acaba filtrando bem os ruídos externos. E o isolamento acústico do carro acaba sendo, digamos assim, o suficiente, considerando, obviamente, a categoria que ele está inserido. Não podemos esquecer que um hatchback compacto, aliás, um modelo de acesso, no caso da Chevrolet, a gente não pode ficar esperando um isolamento acústico digno de um carro de 100 mil reais, que são modelos mais caros, mais elaborados. Mas dentro da proposta do Onix, ele é bastante jeitoso, bastante agradável de dirigir, e o único senão mesmo é a falta de ajuste de profundidade do volante. De resto, é tudo muito bem desenhado, você fica numa posição confortável, e a gente sempre gosta de ressaltar esses dois porta-objetos que a gente tem aqui junto à central multimídia. Eles são extremamente práticos, e eu particularmente acho esse porta-objeto ideal para você colocar, por exemplo, um smartphone. O smartphone fica à mão, fica num lugar que ele não cai e cabe a maioria dos smartphones. Só se você tiver um smartphone muito grande, aí talvez ele não caiba aqui nesse buraco. De resto, ele realmente vai muito bem e é bem gostoso de você dirigir em circuito urbano, e certamente você vai gostar da boa adaptabilidade da suspensão dele para as condições reais de Brasil. Agora o que a gente vai fazer é pegar aqui a rodovia para ver como é que o Onix se comporta na rodovia. Primeira coisa que eu já vou destacar é a presença do sistema de controle de cruzeiro. Então a gente tem o botão aqui que a gente consegue acionar com bastante facilidade, escolher a velocidade que a gente quer e simplesmente o carro se mantém nessa velocidade. Assim é bastante simples da gente ter aí a condição de manter a velocidade na rodovia.
A 100 km por hora, que é a velocidade aqui que a gente acabou de programar no controle de cruzeiro, em sexta marcha, a gente sabe que está em sexta marcha, porque quando a gente passa a alavanca aqui para o manual, a gente vê o M6 no painel. A gente tem um giro aqui um pouquinho acima de 2.000, 2.200 giros. Pelo que dá para ver ali no painel, o painel não tem muita precisão, mas é mais ou menos isso, 2.200 giros, o que é uma rotação muito boa. Eu vou acelerar agora para 120, que é o que essa rodovia aqui permite. A gente já percebeu, eu estou usando o controle de cruzeiro para acelerar, né? A gente viu que o carro já desceu para a quinta marcha. E agora que a gente parou a aceleração, ele já veio para a sexta. O que mostra que o câmbio responde muito bem às demandas. 120 por hora, a gente já tem uma rotação um pouquinho mais elevada. Quase 3.000 giros. Eu diria ali alguma coisa na casa de 2.700, 2.800. O ruído é um pouquinho maior do que no HB20, nada que chegue a incomodar muito, mas a gente percebe aí esse ruído um pouco maior. Agora, um detalhe é que o Onix, justamente pelo motor que tem, ele não é exatamente um exemplo na estrada. Então assim, quando você precisa fazer uma retomada de velocidade, por exemplo, eu estou agora aqui a 90 por hora, se a gente pisar tudo até 120... ele desceu para a quarta marcha e olha, eu ainda não consegui chegar a 120. Estamos acelerando, só consegui chegar agora em 120. O que isso demonstra pra gente? Que realmente a solução desse motor 1.4 do Onix não é exatamente o que a gente pode chamar de mais eficiente para quem está procurando performance. Assim, o desempenho do Onix na estrada, ainda que não seja ruim, ele é apenas mediano, bastante razoável. Afinal de contas, a potência dele, quando a gente olha para os carros da categoria, não é exatamente um exemplo de desempenho, mas vai atender na maioria das necessidades das pessoas que, obviamente, andam dentro do limite de velocidade. Só não dá para esperar nada muito excepcional do Onix na estrada. Afinal de contas, um motor 1.4, 8 válvulas, não é exatamente aquilo que a gente pode ter o máximo em performance. Então agora a gente vai fazer a arrancada dos dois carros. A gente vai sair na terceira buzinada. Quem vai dar a buzinada é o carro que está ao meu lado, é o Onix. Então vamos lá. Bom, já na saída a gente percebe que o HB20 pula na frente, se mantém na frente. A gente chegou aqui a 90 km por hora e a gente vê que a distância em relação ao Onix é de aproximadamente 2 a 3 carros. Assim, fica bastante evidente a superioridade do Hyundai HB20 quando o assunto é desempenho. O que vamos fazer agora é comparar o teste de consumo real dos dois modelos. Para isso, abastecemos os carros no mesmo posto de gasolina, na mesma bomba, e os dois foram abastecidos com etanol, combustível mais vantajoso aqui na nossa região. E o que nós vamos fazer? Os dois carros vão andar juntos num circuito urbano e depois os dois vão para a estrada, também juntos, na mesma velocidade e conduzidos da mesma forma. O que a gente quer ver é a situação de consumo real dos dois modelos. Não que a gente duvide do teste do Imetro, mas a situação real geralmente é diferente. Além disso, a gente sabe que o Imetro acabou de passar por uma reformulação das letras. Aliás, ainda nem saiu a tabela 2018 com as novas letras. Então assim, o que a gente quer levar para vocês é realmente o consumo real desses dois carros. Não podemos esquecer que isso é certamente um dos pontos mais importantes de hatchbacks compactos vendidos no Brasil hoje.
Depois da gente percorrer pouco mais que 10 km com os dois carros juntos, a gente já tem os números nos computadores de bordo. Mas antes vamos falar um pouquinho de como fica o consumo oficial dos carros. Segundo o Inmetro, o Onix diz que com etanol são 7,9 km por litro na cidade e 9,6 km por litro na estrada. Com gasolina, a média obviamente sobe. São 11,7 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na estrada. O HB20, obviamente, motor mais potente, tem números um pouquinho piores. O consumo com etanol na cidade é de 7,1 km por litro, subindo para 9,4 na estrada. Com gasolina, são 9,9 km por litro na cidade, subindo para 12,5 km por litro na estrada. Agora vamos ver o que cada computador de bordo diz da nossa medição. Vamos começar aqui pelo Chevrolet Onix. Vamos ligar aqui a ignição. Olha só, já de cara temos 7,9 km por litro, exatamente a mesma medida dita pelo Inmetro. A gente percorreu, segundo o odômetro aqui do carro, 11,8 quilômetros, e isso num tempo de 25 minutos. A média horária foi de 30,7 km por hora, isso tudo pelo odômetro aqui do Onix. E ainda temos uma autonomia no tanque de 202 km. Lembrando que a gente esperou os tanques esvaziarem e colocamos a mesma quantidade de combustível nos dois veículos. E vamos ver o que o odômetro do HB20 nos diz. Então vamos entrar aqui, ligando a ignição para a gente poder ter acesso ao computador de bordo. Tempo percorrido, 24 minutos. A gente percorreu uma distância, segundo o odômetro do HB20, de 11,5 km. Geralmente é normal existir uma diferença de odômetro. Então aqui nós temos 300 metros de diferença, o que fica dentro da tolerância. A autonomia do tanque de combustível aqui ele já informa uma autonomia menor, 135. E a média de consumo ele dá como 7,2, ou seja, 0,1 a mais do que o Inmetro declara. E como a gente pode ver, a velocidade média foi de 28 km por hora, segundo o odômetro aqui do HB20. E ele disse que a gente levou 24 minutos para fazer o percurso. Aqui pode ter uma pequena diferença de medição, de acordo com que o odômetro starta a medição do percurso. Mas como a gente pode ver, os números são bastante próximos e indicam realmente aí uma realidade de acordo com o programa de etiquetagem do Inmetro. O que a gente vai fazer agora é pegar os dois veículos e levar eles para a estrada. Estamos aqui perto de um acesso da rodovia Castelo Branco. Assim, vamos pegar os dois carros, levar eles sentido interior, tentar rodar aí mais que 20 km, lembrando sempre, respeitando o limite de velocidade da estrada, os dois carros com ar-condicionado ligado e sendo dirigidos da mesma forma. Loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, beneath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my bite. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 Depois de ter rodado pouco mais que 30 km, vamos ver os números. Mas antes, HB20, segundo o Inmetro, a média é de 9,4 km por litro no etanol na estrada. Vamos dar uma olhada aqui no marcador do veículo para ver qual é a situação. Ligando o painel, rodamos exatamente 31,5 km.
O consumo do carro aqui está informando que a gente ainda tem 109 km de autonomia. A média foi de 10,3 km por litro, portanto, um pouquinho maior do que a do Inmetro. A gente rodou com uma velocidade média de 85 km por hora e levamos 21 minutos no trajeto. E no Onix, como será que ficou a média? Lembrando que o Inmetro fala que esse carro na estrada faz 9,4 km por litro. Vamos dar uma olhada aqui no painel do carro para ver as marcações. Vamos ligar o painel. Bom, de cara a gente já tem ali, ó, 10,6 km por litro, ou seja, 0,3 a mais do que o HB20. Então eles ficaram bastante perto na estrada. Já o Onix diz que a gente andou 32,1 km, ou seja, vocês podem notar que existe um erro de aferição do odômetro do Onix para o HB20, o que é perfeitamente normal nos automóveis. O Onix disse que a gente levou 23 minutos para fazer o trajeto, velocidade média de 94,3 km por hora, a autonomia do tanque ele está dando como 170 e, de novo, a média de consumo de 10,6. Então, na estrada, a gente percebe que os carros são mais próximos, mas ainda assim, se o objetivo é economia, a opção realmente é o Chevrolet Onix. Após toda essa avaliação, a que conclusão nós chegamos? Primeiramente, é muito difícil declarar um vencedor neste comparativo. E por quê? Estamos falando de dois carros campeões de venda, reconhecidos e muito queridos pelos seus respectivos públicos. Assim, é bem difícil declarar um vencedor, mas nós podemos falar algumas coisas a respeito de cada um deles. No caso do HB20, já podemos destacar que ele é a escolha daquele cliente que procura um pouco mais de desempenho. Afinal, temos um motor mais potente aqui. Outro detalhe também que salta a atenção é o nível de acabamento interno, um pouco mais sofisticado do que no Chevrolet Onix. Outro ponto que nós não podemos esquecer é que o HB20 vem com uma garantia de 5 anos. E isso realmente é uma tranquilidade enorme para quem vai passar muito tempo com o veículo. E no Onix, o que nós podemos dizer do Onix? O Onix também tem características interessantes. Começamos pela dirigibilidade. A suspensão mais alta, resistente e macia certamente dá uma dirigibilidade muito boa. Não podemos esquecer também do exclusivo e eficiente sistema OnStar, uma exclusividade na categoria que certamente adiciona mais segurança e comodidade ao seu proprietário. E ainda que o carro tenha 3 anos de garantia, 2 a menos do que o HB20, esse aqui é o carro mais vendido do Brasil. E assim, a única coisa que a gente pode dizer com toda certeza absoluta é o excelente valor de revenda do Onix. Afinal de contas, um carro que vende tanto vai proteger o investimento do seu cliente na hora da revenda. Senão, não venderia tudo o que vende. Mas ainda assim precisamos ter um parâmetro, e no caso aqui a gente pode usar o parâmetro do custo-benefício. E para isso, vamos aos preços. O HB20 Premium, esse aqui, na versão 1.6, parte de R$ 67.650. Já o Onix, evidentemente, com um pouco menos de acabamento, um motor um pouco menos potente, parte de R$ 63.790 nessa versão 1.4 LTZ. E aqui estamos falando de cerca de R$ 4.000 de diferença. Para carros de categoria compacto, faz muita diferença para o cliente. E neste caso, podemos dizer que o custo-benefício do Onix é certamente mais interessante, pois o investimento é menor e você leva muitas coisas boas no conjunto do veículo. Comprecar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.